fazer hoje aqui o Cine Debate, né? Agradecer a Oriel pelo espaço aí, pela divulgação, pelo apoio, pela estrutura, né? A equipe também que está aqui hoje, Fajardo, Paulo, Lorena, pela iniciativa aí, pela soma, né? E, gente, por favor, sempre que quiserem, podem interromper, tá? A ideia é que não se torne tanto aula e palestra, mas realmente interação. Então, fique à vontade. Eu não consigo muito ver a tela do chat, mas podem me interromper que eu escuto. Bom, vamos lá. Então, a gente vai tratar aqui do documentário, né, do Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, que é uma jornalista, dedicada aí à defesa dos direitos humanos, né? E o documentário, ele é um documentário produzido pela HBO, né, Max, que é uma produtora importante, né, do audiovisual, que é baseado no livro da escritora, né, jornalista, que é o Holocausto Brasileiro, genocídio, né, 60 mil mortos no maior hospício do Brasil. Ela vai tratar, então, né, de uma narrativa, como o Paulo disse, comovente, né, tratando e resgatando as histórias dos sobreviventes, né, do Hospital de Barbacena, mas vai tratando também de uma forma reportagem, né, um livro-reportagem, como o Paulo disse. Então, vou falar um pouco sobre o Hospital Colônia, né, de Barbacena, assim, fazer uma breve introdução. Então, fica lá em Barbacena, né, ficava em Minas Gerais. Ele foi fundado em 1903 e manteve-se funcionando por 8 décadas, né, sendo fechado apenas nos anos 80. Ele era um hospital antigamente utilizado para tratar de tuberculose, né, e se trata depois de um hospital de assistência psiquiátrica a partir da assistência dos alienados, né, que é um projeto a partir do Estado Novo, em 1900, no Brasil. Né, em passe, então, é importante isso, a inserção da medicina no hospital. Né? Nem sempre foi um hospital da medicina, não, sempre foi da medicina, mas não da medicina psiquiátrica, né? Antes era ocupado aí por outras especialidades médicas, digamos assim. Tem, então, essa estrutura física aí que a gente vê enorme, né? De 16 pavilhões, tinham mais de 200 leitos, mais aí 200 leitos, né? Só que 5 mil pacientes já chegou a ter na década de 30, mais ou menos. As pessoas chegavam até lá, né? Era um local afastado, isolado. As pessoas chegavam através desse trem, né? Uma linha ferroviária que dava logo diretamente ali no hospital, bem próximo, e era chamado trem de doido, né? Porque era muito depositário, assim, as pessoas eram enviadas para lá sem saber que estavam sendo enviadas, né, para esse hospital, e saíam assim sem saber o destino e eram depositados lá, né? E foi bastante comparado com as linhas ferroviárias de Auschwitz, né? Que tinham também esse caráter dos vagões irem deixarem os judeus, né, no Holocausto. Aqui também peguei algumas fotos do livro da Daniela, mostra aí uma carroça funerária, né? E também, assim, tinha um cemitério, né, acoplado ao hospital, que é bastante simbólico, assim, né? Se a gente pensar que já tinha um cemitério acoplado ao hospital, né? Ou seja, qual que era o objetivo, né? Era de tratar, era de deixar ali até que morressem, né, os pacientes, e ironicamente chamado Cemitério da Paz. E a gente via também bastante sinais, assim, da estrutura física de encarceramento mesmo, né? Então, grades, portas, jaulas, né? Pátios enormes, no sentido bem carcerário, assim. E, bem, as pessoas... Oi, Perdão te interromper, imagina. morrendo de vergonha. O slide, ele estava paralisado. Eu acredito, ele estava na página inicial. Acho que Tava quando na você página clica inicial. isso no modo de apresentação, ele Ah, acaba abrindo uma nova janela. E como o compartilhamento está feito numa janela única, eu acho que tá. a gente não consegue enxergar. Você sabe como que eu... Você teria que parar o compartilhamento e iniciar novamente. Ou escolher a tela, né? Você clica em compartilhamento, aí tela inteira. Ou Aham. se não, após colocar no modo de exibição, selecionar aquela página, aquela tela da exibição. Aí apareceria só ela em específico. Tá, eu vou deixar a tela inteira.
Isso, ótimo. Me diga se vocês estão conseguindo ver aí. Deu certo? Perfeito, Deu? perfeito. Ah, então, aqui estava apresentando, né, Desculpa. o material de debate. Não, obrigada. Agradeço. Deixa eu tirar isso aqui. Aí, mostrando aí de novo a estrutura, né? De novo, não, mostrando agora, certo? As estruturas, né, dos pavilhões, aqui à esquerda, a linha ferroviária do trem, carroça, o cemitério, né? E esse aparato físico bastante precário, assim, feio mesmo, né? E, bom, o que dizer, né, das condições em que as pessoas eram, que as pessoas viviam lá, né? Eu não tenho muito o que dizer, né? Eu tenho só assim, fico olhando essas fotografias e a gente pode observar, né, a precariedade, né, as pessoas em condições totalmente desumanas, né, largadas, sem roupas. E para falar assim um pouco disso, que, né, eu nem consigo assim, vou mostrar um trecho, então, em que as pessoas do documentário, né, mulheres que trabalhavam lá, trabalharam, dão os relatos, né, de como que era a situação em que a colônia de Barbacena vivia como hospital, né, psiquiátrico. Só deixa eu conferir aqui o tempo. Na época. Toda quarta-feira. Só para conferir, vocês estão vendo a tela, ouvindo? Perfeitamente. Ok. Sim. Chegava um ônibus entupido de paciente, vomitando, tendo diarreia, urinado, do hospital Raul Soares. Ouvindo a gente não tá, não. Isso. O som tá baixo. Tá bem baixinho. Baixa o som. De rua, de Belo Horizonte. Ô, Isabela, Oi. eu acho que é o seguinte, para você apresentar o vídeo, você vai ter que sair da tela inteira e entrar. Você tá por uma página da internet ou não? Aham. E entrar numa específica nesse caso, porque senão você não consegue reproduzir o som. Tá, deixa eu ver aqui. De polícia. Pegava todas as pessoas que estavam E agora? Perfeito. Ok. Foi o som também? Aqui para mim sim. Pessoal, confirma aí perambulando, também. rodoviária, Isso, por lá. tá Tá legal. ok. Ok. Então vou voltar mais um pouquinho. Um ônibus entupido de paciente, vomitando, tendo diarreia, urinado, do hospital Raul Soares. Porque a polícia militar, a polícia de rua lá de Belo Horizonte, eu não sei qual tipo de polícia, pegava todas as pessoas que estavam perambulando na rodoviária por lá e enfiava dentro do Raul Soares. Raul Soares tocava pra gente aqui. Sem nome, sem nada. E aqui tem muito paciente que os hospitais mandavam, porque era fácil. O diretor era médico, todos tinham hospital com a fonte de renda excelente, né? Excelente mesmo, porque doido não tinha coisa melhor para dar dinheiro. E colocava, mandava quem estava dando trabalho para cá. Aqui era depósito, sempre foi depósito, sempre. A minha mãe, quando entrou aqui, ela veio através de político. A política de Barbacena, chegava perto de um político, eu quero trabalhar no Colônia. Eles davam uma carta, entregavam para o diretor fazia uma análise e no outro dia estava trabalhando. Não tinha que ter profissão, não precisava saber ler, nem escrever, basta saber distribuir alimentação, lavar os corredores, dar banho nos pacientes, entendeu? Distribuir a medicação. As medicações eram um comprimido rosa e um azul. Era Ordol e Fernigam, parece, o Diazepam. Uns nomes assim. Simplesmente explicaram para ela. Você faz a ronda. Se tiver gritando, batendo, você dá os dois juntos. Se estiver cantando, te importunando, dá o rosa, sabe? Então era conhecida a medicação na época, para esse pessoal da colônia, era pela cor. Bom, né, mostra um pouco assim, né, da forma de tratamento, né, dessas pessoas. Só um minuto para eu compartilhar aqui.
Então, né, a gente vê aqui, tem fotografias, principalmente desse fotógrafo aqui, o Luiz Alfredo, né, que foi lá e fez esse registro em 1961. Foram um dos poucos, teve o Luiz Alfredo e o Napoleão Xavier, né, dois fotógrafos que foram a Barbacena e fotografaram, já num sentido de denúncia, né, porque foi aqui nos anos 60, pensando aí que o hospital foi fechado, né, nos anos 80. E a situação, como a gente pode ver, né, os pacientes bebiam água do esgoto, passavam por fome, frio. Aqui a gente vê o corpo desse menino, né, coberto de moscas, as pessoas sem roupa, enfim, era uma condição bastante desumana, né, para não dizer assim, pior. Queria saber se vocês têm impressão, se vocês têm algo a dizer. Eu gostaria, assim, eu fiquei fazendo uma reflexão. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu estava fazendo uma reflexão sobre o comportamento humano, né? Sobre assim, talvez até sair um pouco necessariamente do contexto da luta antimanicomial e focar no ser humano como um comportamento, um ser social, assim, né, que ele acaba tendo uma atuação que às vezes ele mesmo se admira do quanto ele é capaz de agir erraticamente ou agir de uma forma fora do pressuposto que ele mesmo imaginaria que agiria, né? Então, eu fico pensando, esses depoimentos das pessoas que trabalharam lá, né? Assim, hoje elas se colocam de uma forma, claro, que foram envolvidas por um contexto, né? E hoje elas se observam, né? Mas de qualquer jeito agiram, né? Então fica muito fácil agora eu pegar e julgá-las, né? Não sei como que eu estaria num contexto como esse também, num determinado recorte histórico, né? Onde a lógica para atenção ao paciente psiquiátrico era essa, né? Ou pelo menos não se tinha muita clareza do que outras formas que poderiam ser utilizadas. Mas eu queria trazer ainda como reflexão, quando eu fiquei vendo isso, assim, a barbárie desse envolvimento de todo um contexto social, um contexto sanitarista, um contexto da saúde pública ou saúde a política de saúde de um país e de um momento histórico, né? E me lembrei do Zimbardo, né? daquele experimento que ele faz com os alunos lá, de uns serem algozes e outros serem prisioneiros, né? E aí a reflexão que ele faz, ele precisou inclusive suspender né? Não sei se aqui alguém conhece, eu estou saindo um pouco do contexto, mas espero que não seja compreendido assim. Mas alguém sabe do Zimbardo, da pesquisa que ele fez lá em Stanford, na Califórnia, na década de 60 também? Era aquele da privação de privação sensorial? Foi mais ou menos assim. Acho que é legal contextualizar assim. Até onde eu sei, houve também um documentário a respeito de tudo. Ele parece que teria pedido para os colegas do departamento dele para utilizar as dependências do departamento para promover esse experimento. E conseguiu alguns alunos voluntários para participarem do experimento, que eram na dinâmica social. E então parte deles foram divididos em dois grupos. Um grupo ficaria como algoz, como pessoas que estariam cuidando de um sistema prisional ou algo do tipo, e os outros colegas, né, colegas de turma, seriam os prisioneiros, né? Então usaram algumas salas para ser celas e tal.
E, enfim, eu não vou estender em detalhes, mas, assim, era para ser, acho que, 7 dias de processo, né, onde haveria uma liberdade para que as ações, a dinâmica social, a dinâmica entre os envolvidos acontecesse naturalmente. Parece que no quarto ou quinto dia, o Zimbardo precisou suspender aquele experimento, porque os algozes estavam infringindo algumas ações de real perigo à saúde do colega. Eles começaram a ser cada vez mais assim, incisivos, enérgicos nas suas ações e começaram a ter realmente comportamentos sádicos. Então, eu tô falando isso para voltar para o nosso documentário aqui, né? Eu vejo assim, que já se tem nos documentários, no documentário já se tem falas ali, já estou encerrando aqui a minha participação, onde fica claro ali que muitos que chegaram naquela instituição talvez fossem razoavelmente saudáveis ou totalmente saudáveis, que entraram naquela lógica e se transformaram em seres párias, né? Tipo o menininho que está vestido com roupa de menina e que parecia ser razoavelmente normal, né? Assim, normal, natural, saudável. Então, eu queria só jogar esse tempero nessa discussão, né? Uma estrutura que foi colocada como verdade, as pessoas vestiram ela, ficaram algozes e doentes, né? E que, sabe, aí pronto, a barbárie está solta, passe o que for, né? Era isso, vai, pronto. Não, você falou várias coisas assim que você vai ver que vou trazer isso assim mais para frente, percorre várias discussões que pretendo fazer aqui, pretendo jogar para vocês, mas de como realmente que se trata assim de uma ordem social, né? Não só de uma instituição, né? Acho que essa que é a questão, né? A luta antimanicomial não se torna só uma luta contra a instituição psiquiátrica, mas como mas contra a lógica manicomial, né? E a gente vê que cada ordem social vai tratar da loucura de uma forma, né? Cada época histórica vai tratar da loucura de uma forma. E não só da loucura, como você disse, né? Ali nos hospitais psiquiátricos era muito essa noção de instituição total, né? De depósito mesmo, né? Tinha bastante essa função, e a gente vai ver isso, né? Ao longo da história, como que isso foi se construindo. Mas que não se trata só de atores, né, sociais, o bonzinho e o mal, né, o coitado e o horrível. Não, se tratava de uma ordem social onde essas pessoas eram excluídas, né? Então, como você disse, mais amplo que isso, né? E nessa época tinha muito essa noção de vislumbrar, né, pelo início da psiquiatria, vislumbrar o indivíduo, mas a gente vê que se trata mais de uma ordem social. Vou passar aqui. Vocês estão vendo a tela? Sim. Ok. Sim. Então, Vou sim. trazer um breve histórico, não quero também que fique assim muito maçante, eu quero passar rápido, se alguém também tiver contribuição pode contribuir, pode fazer, mas falar um pouco, né, sobre, principalmente quando a gente vai falar em história da loucura, né, a gente tem que pensar no Foucault, um autor muito importante, né, filósofo, médico, para a gente pensar a história da psiquiatria, né, e ele formula aí uma arqueologia do saber psiquiátrico na construção da loucura, né. Isso quer dizer que ele disse que a psiquiatria é que inventou a loucura? Não. Pelo contrário, né? Ele vai se aprofundar na história, né? Desvelar da história a partir dos seus processos não ditos, né? Da história da loucura em outras sociedades antes mesmo da psiquiatria, né? Até os hospitais, essa estrutura de hospital que a gente conhece, ela ocorre, ela aparece na sociedade antes mesmo, né, da psiquiatria. Então, vou passar um pouco nesse teor histórico e a gente pode ir avançando para pensar nessa construção, né, nessa construção da narrativa da loucura. Bom, na Idade Clássica, né, lá na Idade Média, passando aí para o modernismo na Idade Clássica, o Foucault vai que era muito comum a prática do nau dos loucos, né? Era um navio onde então essas pessoas eram depositadas, né? As pessoas que eram tidas como loucas, né? Eram depositadas e esse navio ficava vagando, né?
Tem o Foucault vai citando vários contos, né, em que aparecem, né, várias obras literárias, né, históricas, mostrando e figurando, né, como era essa nau dos loucos. Era até, tipo assim, bastante fascinante, né, era uma coisa bastante fantasiosa do que acontecia, de como que era esse navio, né. Isso foi a primeira, assim, evidência que se tem de uma necessidade de distanciamento da loucura, né? Porque anteriormente a isso, Foucault vai falar, principalmente na Idade Média, que a loucura era tida como algo de conexão com Deus, de conexão com a verdade, era algo do engraçado, do trágico, do teatral, né? E a partir aí dessa experiência dos loucos é que se traz, né, a primeira evidência assim desse afastamento da loucura diante dos olhos da sociedade, né? E principalmente aí nessa ordem social em que estava em vigor muito o poder clerical, né, o poder da igreja, que era muito pautado então a questão do bem e do mal, né? E o louco era tido aí como essa figura demoníaca, né? Ora demoníaca, ora divina, né? Porque a gente também não pode falar da loucura como uma coisa só, né? Existem vários tipos de loucuras e a gente vê que existia uma loucura desviante, que tinha mais um teor sexualizado e que era tratado como demoníaco, né? Uma loucura mais obsessiva, por exemplo, com o conhecimento, com a leitura, com fantasias, era mais ligada ao divino, né? Então também a gente não pode colocar a loucura como um todo, mas tratando ela como um símbolo social. Os hospitais, né, eles têm origem, para trazer assim, um pouco dessa história, como eu disse antes, da psiquiatria, principalmente, né, nesse século assim, 5, 15, que existiam, então, muitas epidemias, né, e pestes, principalmente o Foucault vai falar muito da lepra, né, nesses períodos, que então essa assistência religiosa, né, eram dadas a essas pessoas, né, era muito ligada a questão da lepra com a religião, e as pessoas eram depositadas normalmente ligado aí a estruturas, a mosteiros, né, umas estruturas meio de emergência, porque era uma situação assim bastante calamitosa, né, da quantidade de pessoas que estavam enfermas, né, e que deveriam ser isolados para não contaminar outras pessoas da cidade, né? Então veio um pouco dessa origem. E como a gente vê aqui nessas imagens, bastante presença do poder da igreja, né? Não existia assim, não era uma instituição necessariamente médica, né? Era uma instituição mais de cuidado, de alimentação, enfim, uma coisa bastante de caridade também, né? De uma assistência caridosa. O primeiro hospital psiquiátrico, né, que não é nem psiquiátrico, porque ainda não tinha a noção de psiquiatria que a gente tem, mas era o primeiro hospital que abrigava a loucura, que começou a abrigar a loucura, né, para além das doenças, né, para além das enfermidades, foi esse hospital Bentley de Londres, né, que se tem notícia. E o curioso é que nesse hospital ele era aberto ao público como espetáculo, né, na ala dos loucos. Né, tinha uma ala específica separada nesse hospital para os loucos, né, e eles eram então exibidos, né, em jaulas, eram presos, aqui mostra, né, tem uma corrente no pé do moço, e as mulheres e as pessoas iam lá para assistir a loucura, porque achavam como se fosse o espetáculo, né. E aí o Foucault fala aí dessa qualidade trágica, né, da loucura, era uma coisa teatral, era uma coisa extraordinária, era uma coisa do bizarro, né? Eu acho que essa que é a questão. Era uma questão de bizarrice em que as pessoas assistiam. A história conta que tinha assim, visitas semanais e enchia, né, o hospital para ir ver esses loucos como espetáculo. Né? E aqui, esse também é um dos primeiros hospitais que tem esse caráter mais moderno, né? De acolher a doença e tudo mais. E outra coisa importante também é que esse hospital ele já tinha uma ala dividida para os pobres, né? Então, o hospital nunca foi só para doentes. Ele também é para os pobres e miseráveis que não tinham para onde ir, também ficavam no hospital. Até esse sentido hospitaleiro, né? De permanecer no hospital. Não tinha esse caráter necessariamente de cura e de tratamento, mas de depósito mesmo, como eu vim falando, né?
E aí a gente pode já trazer uma questão de classe, né? Em que o hospital já era, esses tipos de instituição, assim como o hospital, já era também encarregado de abrigar os pobres, né? Já tinha esse caráter de classe imposto também nesse depositário. Aqui, falando um pouco mais disso, né, dessa pobreza e a doença juntas, né, trago esse quadro aqui à esquerda, né, de uma mulher dando, até Cleves distribui esmola para pobres e doentes, né, então era tido meio aí que no mesmo saco, né, a doença e a pobreza meio que juntas, assim, né, e até se a gente for pensar, né, a nível de como a gente se recusa um pouco a pensar a transformação social, né, a extinção da pobreza, por exemplo, né, a pobreza como uma doença é quase como que uma coisa inevitável, né, assim como a doença, a pobreza se torna inevitável nessa leitura. Que também trago o Hospital de Todos os Santos, aqui em Lisboa, que também foi um hospital bastante conhecido por abrigar os pobres, assim, né. Então, trazer assim esse caráter que nunca foi só pela doença, né? Também tem uma questão de classe bem presente na construção dos hospitais. E aí vem o Renascimento, né? Uma época assim de bastante efervescência cultural, voltada para a ciência, né? Voltada para o empirismo, voltado para a razão. A gente tem essas obras assim, bastante anatomia, foi uma época muito estudada, foi uma época de ascensão enorme da medicina, né, de valorização e de ter tida como ciência realmente. Trouxe também essa imagem do Da Vinci, né, do homem, do corpo humano, que principalmente traz essa noção do humanismo, né, que a gente sabe, né, que nessa época muito essa ideia de que o humano era o centro, né, o humano era o centro do universo, da Terra, que era dado. Então, muito essa questão do indivíduo foi trazida pelo movimento do renascentista, né, que vai abrir aí caminhos para a modernidade, que é bastante pautado no indivíduo, né. Características gerais, né, do Renascimento, né, na época do nascimento da medicina, né, então a transição do feudalismo para o capitalismo, né, uma época bastante de transição. A ordem social, a ciência e a razão, mas a gente também pode falar que a religião era bastante presente, por ser essa época bastante de transição, né, existia essa dicotomia, assim, até essa junção, né, não existia muita separação da ciência com a religião. A medicina e a anatomia, muito importante nessa época, e aí novas instituições de controle e punição, né, principalmente do judiciário, começa a se fortalecer nesse momento, porque aquelas formas de punição, né, e de controle tidas mais na antiguidade, na Idade Média, que eram guilhotinas, expor os corpos, queimar os corpos em praça pública, já estava dando um certo prejuízo assim, para a sociedade, né? As pessoas estavam instigando mais ainda as pessoas a fazerem, né? Não estava prevenindo com que isso acontecesse. Então começam a surgir novas instituições de controle de punição, porque não existe mais aquele nível de controle, né, da classe dominante através da religião, porque a ciência começa a tomar esse espaço. Né? Então começa assim, essa época dessas grandes instituições que a gente vê, né, dos hospitais, das grandes igrejas, das grandes instituições físicas mesmo, né, de mosteiros, enfim. E a loucura aí passa a ter esse caráter da desrazão, né, do contrário da razão, do alienado, né, era um ser alienado. E aí, depois disso, né, a gente vem dando um salto histórico, um salto assim bem grande, né? A gente vem aí para a Idade Moderna, a partir da Revolução Industrial, que tem um papel importante na definição da sociedade também, né? Vem então a ordem da divisão social do trabalho, né, pelo capitalismo, pensando aí na divisão em classes, né? Um regime aí onde a classe operária é explorada pela burguesia. E aí o principal, assim, a questão mais importante, eu acho, para a gente pensar na luta, na história, né, dos manicômios, é a ascensão da vida urbana, né, esse crescimento das cidades, né, e também da migração forçada, né, das pessoas do campo para a cidade, conduziram à criação de uma forma de sociedade baseada no projeto urbano, bastante complicadas, né, de bastante
miséria também, muita pobreza, e precisava muito do controle. Então, é nessa época também que a cidade ela passa a ser um sinônimo, né? Você poder habitar e morar na cidade passa a ser um sinônimo de participação política, né? Da polis, e também essa fase de criação da polícia, né? Que é um instrumento da burguesia, né? Bastante importante no controle e na punição, né? Principalmente na punição da loucura, né? Do resgate da polícia, como a enfermeira disse lá no documentário, né? A polícia pegava, mandava para o ônibus e mandava para o hospital, né? Para quê? Para tirar do campo de visão da cidade, né? Retirar ali da cidade, da malha da cidade, da participação política, da participação social. E a loucura aí também não era só dada assim, né, ao que a gente conhece como loucura de doença mental, mas assim, tudo que era esse corpo não apto ao trabalho e ao consumo, né? Tudo que não obedece à norma capitalista, né, de trabalho, enfim, vai ser depositado então nos hospitais. E aí a gente vem, principalmente na origem da psiquiatria, né, nesse momento, com o Pinel, né, que é tido como pai da psiquiatria, né? Ele tem aí as referências, né, principalmente do empirismo, né? Ele tinha ideais bastante burgueses, até pela época, né, em que ele está se consolidando assim, na Revolução Burguesa, né? Então, de liberdade, fraternidade, igualdade. Então, pautava muito a questão do indivíduo, né? Um precursor, assim, de se pensar a questão do indivíduo, né? E aí ele escreveu principalmente esse tratado médico-filosófico, né? O que pra gente é engraçado, mas médico e filosófico sobre a alienação mental ou a mania. Que, claro, né, hoje a gente analisando tem coisas muito problemáticas, como, por exemplo, ele fazia bastante uma comparação, né, da loucura com a periculosidade, ou seja, da loucura com o perigo, né, que os loucos eram perigosos, né, e por isso deviam ser contidos, deviam ser isolados e deveriam ser tratados. E, inclusive, fazia essas deduções, como ele era um empirista, a partir de imagens do crânio das pessoas, né, do tamanho do crânio das pessoas. Então, se a pessoa tinha um crânio assim, uma forma do rosto assim, ela tinha mais chances de se tornar uma pessoa perigosa para a sociedade. Então, era uma coisa assim, para a gente hoje, né, um pouco bizarra, mas que para a época assim, fazia sentido naquele âmbito da razão e naquela ordem que existia. E a gente vê aqui também que, bastante nessa época, existia assim, uma produção científica bastante eugenista, assim, né, higienista, né, em que, se a gente for pensar assim, na comparação dos crânios e do tamanho dos rostos, a gente vê da diferença de etnias mesmo, né, que desviava daquele padrão de europeu, branco, né, então se tratava um sinal de perigo. Né? Então, sempre quando a gente vai tratar assim, dessas questões da produção da ciência biológica, a gente nunca pode esquecer também do papel político, né, e do reflexo do social também, né, e pensar como que esse discurso aí vai afetar, né, então, tanto a construção das doenças, né, da construção da imagem social da loucura, como também da exclusão social, né, a partir da ciência, do discurso da ciência. É o que a gente chama de racismo científico. Aí, nesse momento, então a psiquiatria se apropria dos hospitais gerais, né? Como eu disse, os hospitais gerais eram esses espaços onde iam todos, né? Todos os miseráveis, principalmente as pessoas com doenças venéreas, né? Sexualmente transmissíveis, que na época era muito pecaminoso, né? Essa mulher mesmo aqui da imagem, ela é uma prostituta, né? Pelas vestimentas, então essas pessoas também eram enviadas a lá. Pessoas doentes, pessoas loucas, enfim. E a psiquiatria, ela toma ela se apropria, né, dos hospitais gerais como um espaço dela, assim, né, como um espaço de tratamento. E não só se apropria dos espaços, como se apropria também das pessoas que estão ali, né, tendo tutela, né, das pessoas que estão ali, porque é a primeira vez, a partir da psiquiatria, que a loucura é vista como uma doença, que precisa e pode ser tratada. Né? Antes disso, não tinha muito essa noção de tratamento, né? Era uma coisa dada, e por isso até essa noção de depositário, né? De que não tem cura, então que fique longe. A psiquiatria já traz uma questão do tratamento, né? Da loucura, por ela ser vista pela primeira vez como doença.
E o isolamento, ele era fundamental nas experiências do Pinel, né, desse pai da psiquiatria. E nessa imagem aí a gente pode ver várias coisas, né, das condições, as pessoas morrendo. E o Pinel, ele é tido aqui, né, nessa figura aqui mais bem vestida, de chapéu e tudo mais, libertando, né? Você está vendo que ele está aqui atrás um funcionário libertando, né, essa mulher louca. Né? Então eles tinham esse papel assim de salvação, né? Um papel de salvação da loucura. E a gente pode até ver uma outra funcionária aqui beijando a mão dele, né? Significa assim uma imagem bastante significativa na noção de hierarquia também que existia ali dentro, né? Onde o médico detém o saber sobre a loucura, né? Sobre o sujeito. Né? Não é o sujeito que fala sobre si, não é o sujeito que deve saber para onde ou como deve ir, para onde deve morar, mas é esse sujeito, né, por essa figura do médico, ele que pode dizer qual o melhor, o que não é melhor para a doença, para a loucura, desculpa. E aí eu queria mostrar, né, porque assim, eu acho que normalmente a gente tem bastante essa ideia de que os hospitais sempre foram médicos, né, sempre foram da psiquiatria, sempre foi principalmente o de Barbacena. Então, existiu o hospital psiquiátrico. A gente vê que não, né? Foi o saber médico psiquiátrico se apropriou dos hospitais gerais, né? A partir aí do avanço da ciência, enfim. E eu queria mostrar um trecho que fala exatamente isso, né? De como a colônia de Barbacena, do documentário, ele não era inicialmente uma colônia, né? Para loucos. Vou colocar aqui, porque é melhor eu mostrando do que falando. Deixa eu só... Aqui. Vai ter que ir para a apresentação, né? Peraí. Vocês estão vendo e ouvindo? Sim, sim. Sim. O final do século XIX em Barbacena é marcado por um mito que se cria na cidade, no Brasil como um todo, de que aqui havia um clima muito especial, clima serrano. Ele era o oposto daquele momento em que o Rio de Janeiro é tido como uma cidade insalubre, das grandes febres, das grandes epidemias. Então, de certa forma, a elite do Rio de Janeiro, que é a capital do Brasil, então começa a descobrir em Barbacena um lugar para se tratar. E não é só das doenças respiratórias, das doenças clínicas. As chamadas doenças nervosas começam a ter espaço no antigo sanatório, que é o ancestral do Hospital Colônia. O antigo sanatório, que funcionava nos prédios que hoje compreendem a assistência aos alienados, ele era um lugar de muito requinte, com os talheres de prata, com um menu muito charmoso, todo em francês. Ele tem uma linha de trem exclusiva para atender essa clientela que chega. A mesma linha que depois vai ser comparada com as linhas que os nazistas usavam para o complexo de Auschwitz. Então é uma história paradoxal. Ela começa com um requinte de um spa de luxo para pessoas ricas, que depois foi adquirido pelo governo do estado de Minas Gerais e ao longo do século XX se transformou no terrível Hospital Colônia de Barbacena. Quando eu tiver acesso às fotos. Bom, fiz aí um salto, um apanhado histórico bem geral, né? Assim, da loucura, um pouco ao longo dos séculos. Queria saber se alguém tem alguma contribuição, queria falar alguma coisa, alguma correção também, porque se tratando, né, de conteúdo tão extenso que a gente tem para pensar, né, da história da loucura, claro que eu trouxe alguns fragmentos, assim, né? Então, se alguém quiser acrescentar, falar algo, enfim, apontar alguma coisa. E eu gostaria, antes que
a gente vá para um outro momento, queria voltar numa fala sua sobre essa diferenciação entre a riqueza e a pobreza dentro desse cárcere, dentro dessa atualização de sistema que eles fizeram a tratar a loucura. E das classes, fica muito claro que os ricos, eles são temidos de alguma forma, eles são colocados nesse sistema quando eles colocam em risco a própria riqueza. E o pobre, ele é temido e até higienizado simplesmente pela sua pobreza. Fica bem claro isso, no documentário fala desse desamparo, até abandono que leva pessoas vistas como normais, né, para esse cárcere, e que muito tem a ver com a passagem que você mostra, né, da Revolução Industrial, que o abismo entre uma normalidade funcional, né, algo funcional, porque não se importa se é saudável, se importa então que aquele sujeito ou aquele grupo é funcional, se ele produz algo para aquele lugar que ele pertence. Esse abismo ele se aumenta de um tamanho que tudo é visto como loucura, tudo aquilo que não se encaixa a um padrão é loucura e cabe uma higienização. Isso é terrível, mas foi o que também deu modelo para o hospital em Barbacena, como está no documentário. E um ponto também que a gente talvez não volte, que foi falado, é esse modelo, né, realmente, de que o encarceramento ele era feito como uma expressão de abandono. Muitos ali eles estavam presos dentro daquela situação. Aquilo passou a ser um sistema, público ou privado, que servia para alojar, como você disse, depósito de pessoas, por diversos motivos. E o produtor dessas pessoas, defeituosas assim dizendo, sempre foi a própria sociedade. E o acúmulo dessas pessoas nunca vai parar. Até no mais moderno, a gente vê que nunca se olha para o que está sendo produzido e como elas são produzidas, mas sim como excluir, como levar aquilo mais para a margem da coisa. E essa luta antimanicomial, ela se faz não só falar do encarceramento, desses hospitais, mas sim da necessidade de que esse relembrar. Eu acho que foi o Renato, não sei ao certo, ele falou sobre o ato de reportagem, de relembrar, de reviver esse momento para caber uma conscientização. E o que a gente faz é tentar colocar isso em pauta para que os modelos de assistência social, assistência à saúde, venham se aprimorando para não ocorrer modelos novos e até mais perturbadores do que o que aconteceu aí. Então, eu não sei se eu confundi um pouco na minha fala, mas eu queria falar isso, eu fiquei um pouquinho preso. E vamos lá. Essa confusão entre aspas que você traz, eu acho que é importante porque a gente começa... É muito difícil falar de luta antimanicomial porque envolve muita coisa, né? A história da ciência e também as ciências sociais, né, para a gente trazer. É muito importante a gente pensar, realmente, como você falou, qual que seriam as funções, né, ao longo da história do manicômio. Né? É importante pensar que existem funções sociais, né, disso. E não só funções sociais no sentido moral, mas também uma função econômica, né? Partindo, né, da exclusão do sistema econômico. Né? Como eu disse aqui, os hospitais tinham lá espaços para os pobres, né? Sempre teve. Por quê? Porque as famílias ricas tinham seus médicos de família, né? Que iam até o leito, né? Que iam até a cama. As pessoas morriam na cama porque o médico de família ia, né, até a casa da família. O hospital já se tratava aí desse sentido de depósito, não era de tratamento, né? Então a gente tem que pensar assim, ao longo da história, como que foram essas funções sociais, né, da exclusão, e a gente parar para pensar, né? Claro, a gente tem que relembrar das instituições manicomiais e pensar, né? Não manicômio nunca mais, mas também ficar atento a novas formas de manifestação de uma mesma ordem social de exclusão,
né? Aí eu faço uma pergunta para vocês, já adiantando um pouco também do que eu vou trazer, mas será que ainda não existe também um processo de exclusão hoje na nossa sociedade? Será que essa lógica foi totalmente superada? Né? Fica assim uma questão para a gente refletir, que também vou trazer mais para frente. Então, vou assim, encaminhar também para a gente não ficar muito preso aqui. Vocês estão vendo a tela? Sim. Sim, sim. Aí, como vim trazendo, né, a apropriação da psiquiatria, né, da loucura, né, ela toma assim tudo para si, né, e foi um modelo bastante explicativo para a época, trouxe, querendo ou não, algumas contribuições, talvez piores, mas também trouxe algumas discussões, né, principalmente nessa relação da medicina e da filosofia, da medicina e do indivíduo, né, enfim. Mas aí ela traz bastante a psiquiatria clássica, traz bastante uma nosologia médica ante o sujeito, né, uma setorização, né? Então eles vai começar a se definir quais os tipos de loucura, quais os tipos de transtorno, né, baseada em anatomia e etc. E aí essa nosologia, essa categoria de loucura, ela passa a ser mais importante do que o sujeito. É o que Basaglia lá na frente vai falar, o sujeito fica em parênteses. O que aparece antes é o sintoma, né? O que aparece antes é o surto, o que aparece antes é a loucura, né? O transtorno psiquiátrico, né? E depois o sujeito. Né? E como eu disse, esse momento muito atrelado aí, né, à loucura como periculosidade, como perigo, né, por um teor agressivo. O sujeito é um objeto, né, que não pode dizer ou escolher sobre si, é a medicina que fala, né, tem uma função aí depositária e de exclusão, né, social e econômica, que a ciência da psiquiatria acompanha isso, né, a gente tem que pensar também a produção de ciência sempre historicamente situado, né, então acompanhava esse sentido de exclusão econômica. E os modelos de tratamento, né, que a gente tinha eram bastante precários, né, era aí a prática da lobotomia, que coloquei aqui, que era essa ferramenta induzida num ponto cerebral em que a pessoa perdia o sentido, assim, ficava bastante neutralizada, né? Não tinha reações, a pessoa só existia. Eletrochoques, camisa de força e outros vários instrumentos punitivos, inclusive a medicalização, né? Que também foi apontado lá no documentário. E é o que a gente chama, até o que vocês tinham até comentado, da iatrogenia, que é quando um tratamento de uma doença que acaba por produzir ou agravar a doença. Né? Então, os hospitais psiquiátricos e a lógica manicomial, elas acabavam que produzindo doença. Né? Então, as pessoas chegavam lá por... Tem até... Eu vou mostrar um trecho curto do documentário, para assim, como que as pessoas chegavam lá? Era só louco mesmo? Não, eram pessoas de várias formas, mas tem um depoimento em específico que é muito marcante e que eu vou trazer aqui. Deixa eu arrumar a apresentação. Que eu acho que ilustra bem isso, né? Quem que chegava lá ao hospital? 48. Aí eu até com ela. Você não tem direito de falar assim comigo, que eu não podia mandar o menino para lá sem sua autorização, porque quem manda Acho que é um pouquinho mais para frente. no menino, ela. Aí pegou por aqui, ó. Aí veio 2 guardas. Aí me deu um choque. A irmã me deu um choque. A irmã Tereza. Que está contando, né, um pouco sobre a situação. Ela era ela é uma sobrevivente, né, da colônia de Barbacena, né, que está dando seu depoimento. Ela ficava no pavilhão dos Meninos de Oliveira, que era um pavilhão onde iam crianças, crianças com deficiência, crianças órfãs, né? E aí ela vai falar um pouco, vai ser um pouquinho mais para frente, sobre como ela chegou ao hospital. Que eu saí para começar a trabalhar, né? Minha mãe morreu. Isso eu não tive, porque eu não tive a família. Que eu saí. Aí principalmente aqui, após a morte da mãe dela.
aí para começar a trabalhar, né? Eu tinha 10 já para 11 anos, né? Foi gente que me levou para vir para trabalhar lá, em Virginópolis, na casa desse senhor. Ele era advogado. Que você vê ele com o meu patrão, eu na casa dele, empregada, uma criança. Quer dizer, ele foi na maior brutalidade comigo, né? Nunca eu pensaria na minha vida que ele tivesse coragem de fazer isso comigo. Ele, um advogado, eu, uma simples empregadinha doméstica. Ele tinha 53 anos já, o homem. Eu tinha idade para ser meu pai. Ele era assim baixo, mas ele era fortão. Aí foi que ele me agarrou. Aí a menstruação sumiu, né? O corpo começou a crescer, né? Aí, olha, tava de 3 meses já. 3 meses. Depois que aconteceu, o que ele fez? Aonde ele me pôs? Aonde ele me levou? O negócio já estava tramado, né? Vim para aqui para ficar bater dentro de um hospital de doente mental, uma coisa que eu nem nunca tinha visto na minha vida. Eu pensei que o dia que eu entrei lá, eu pensei que eu ia sair de lá, que eu não ia ficar lá. Bom, né, nesse relato, assim, bastante comovente, pelo menos para mim, mostra, assim, né, como que as pessoas chegavam, né, até os hospitais. Eram pelo grau de adoecimento ou era só realmente aquilo que não estava sendo desejado, né? Se vier um advogado, né, uma pessoa de poder, né, ela era uma criança que trabalhava na casa desse advogado, e ele abusou dela sexualmente, engravidando ela, e o que ele fez com ela, né? Mandou então para Barbacena, né? Para a colônia de Barbacena. Então a gente vê aí só nessa relação, né? Vamos pensar, né, nesses atores sociais, não querendo pessoalizar, né? Mas pensando, né? Nesse homem, né? Como uma pessoa, uma figura masculina, né? De poder, fez aquilo para que não abalasse a ordem social que ele estava, que era da família, né? Então, até por assim, por um erro dele, né? Por um crime dele, né? Ele então afasta os resultados, as consequências ruins desse ato, para que não abale a ordem social de marido, de família, de trabalhador que provavelmente ele deveria ter. Então, como a gente vê que não se trata, nunca se tratou realmente de cura de doença, né? Esse lugar sempre foi um depósito. E aí a gente vê a função real, né? Trazer aqui, só pensar assim, né, também do Goffman, né, esse escritor bastante importante para a gente pensar as instituições totais, né, o que ele vai falar de instituições totais, que são essas instituições onde tomam, assim, 100%, né, do tempo das pessoas, né, disciplinando e moldando e punindo, enfim. Né, ele vai falar de várias instituições totais, né, pensando aí principalmente na prisão, no manicômio, mas ele também vai trazer outras instituições que a gente não considera totais, mas são, como escola, né, e a família. Né? Então, ele vai assim fazer essa desconstrução de que essas instituições são todas boas, enfim. E aí eu trouxe aqui duas imagens, duas obras do Van Gogh, né, que foi uma pessoa bastante institucionalizada. Aí o interessante assim, dessas duas obras que traz assim, né, uma data bem próxima, né, uma em 889, outra em 890, né, que é possível ver que dizem, né, na história, trazem que ele não estava, né, nunca esteve numa instituição prisional, né, mas para ele conseguir traduzir esse sentimento, né, de uma situação prisional tão intensa como nesse quadro e tão detalhada, poderia ser, então, uma pista, assim, né, do que ele poderia estar vivendo nos manicômios, no asilo, né? Apesar de que a história também mostra que o asilo em que ele estava
era um asilo assim de boas condições, né? Onde tinham ali uma assistência e tudo mais. Só que o que faz a gente pensar em que mesmo nesses lugares, né, que a gente fala, esses asilos humanizados, esses espaços de reabilitação, sempre existe essa questão da figura de poder e da hierarquia, né? Onde existe os que são os que mandam e os que obedecem, né? Os médicos e os doentes, a polícia e os detentos, né? O professor e o aluno, os pais e os filhos. Sempre essa relação de hierarquia que vai ser bastante criticada por todos os autores, né, que fundaram a base da luta antimanicomial. Aí vou começar a falar da luta antimanicomial, mais especificamente. Alguém quer trazer alguma questão, alguma contribuição? Não? Posso continuar? Eu quero, mas eu acho que vou esperar mais um pouquinho, assim. Eu estou ouvindo você mais um pouco. Tá bom, vamos lá então. Vamos meter marcha. Bom, falar um pouco da luta antimanicomial também, novamente, né? Vou trazer assim fragmentos, porque é uma questão muito, muito, muito complexa, traz diversos atores sociais, acontecem diversos movimentos espalhados, né? E diversos. E também, como eu disse, ainda é uma luta presente, né? Essa é a questão, não é uma luta passada, ainda é uma luta presente, a gente vai ver o porquê. Mas primeiro vou fazer assim, um apanhado histórico bem geral, né, de como então começou a se indignar, né, com esse contexto da hospitalização, do hospital psiquiátrico, principalmente no contexto aí, né, no final do século XX, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, né, onde aí tiveram os tratados de direitos humanos universais, e a população estava muito abalada, né, pela questão do Holocausto, principalmente, e aí onde se advém, né, bastante essa comparação dos hospitais psiquiátricos, né, e dos hospitais gerais, com a condição de campo de concentração, né, e se fala até em holocausto, né, no hospital psiquiátrico, não só por essa função depositária, mas pela morte, né, pela extensa e intensa morte que existiam nesses hospitais. Como eu disse, né, a colônia de Barbacena tinha um cemitério acoplado a ela e não era à toa, né, morriam muitas pessoas por dia, né, até tem um trecho que as enfermeiras falam, né, a gente que tinha que carregar os corpos, né? Porque eram muitos corpos que faleciam, que padeciam por dia, né? E aí, eu vou até trazer um trecho do documentário, se vocês me permitem, sem querer engasgar demais aqui no flow do slide, mas eu acho que pode ser interessante para a gente pensar essa questão da mortalidade, né? Também nos hospitais, e até pensar nesse documentário que fala da venda dos corpos, né, para as universidades, né, que assim não existia propriedade dos corpos nenhuma, né, e eles eram inclusive vendidos, né, para pensar também numa estrutura econômica que sustentava os manicômios, né? A enfermeira logo no começo ela fala sobre como se dá dinheiro, né, o louco, né, porque existia encaminhamento de recursos públicos, né, a figura do médico ganhava muito dinheiro nesses espaços, e existia também a venda, né, dos corpos que padeciam, né, que estavam em boas condições para as universidades, né, para fazer pesquisa. E esses corpos eram vendidos a uma grana muito boa, né, e quem recebia esse dinheiro eram eles funcionários, a igreja, né, que estava também presente numa época do Hospital de Barbacena. Enfim, vou trazer aqui mais um pouco do documentário, principalmente assim, né, para quem não assistiu. Às vezes eu passava 3, 4 lá em cima, o nome, procedência. Às vezes eu passava 3, 4 lá em cima. Às vezes, quando eu pegava plantão também, eu achava e levava. Você achava o quê? Achava os defuntos lá.
Foi morrendo assim, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Tinha plantão de eu passar 5 pacientes mortos. Trazia vela na bolsa, trabalhava 24 horas. Aí eu trazia vela para botar na mão das pacientes morrer de noite. Nós fizemos uma enfermaria lá embaixo, no fundo do Crispim, tinha um quarto sobrando lá. Aí fizemos uma enfermaria ali, para ver se salvava alguma coisa, né? A gente trazia leite de casa, fazia leite em pó, tentava colocar na boca, mas já estava no estado muito ruim mesmo. De repente, começou a vir uma canja branca rala, que você servia com a caneca, nos pratos de alumínio. Aí foi acabando, até chegar no ponto que aquela quantidade de paciente morreu por falta de alimentação. A enfermagem aqui não tinha nada, né? Tinha nada. Tinha aquela bacia ali, ó, eu chamava de bacia fervedeira, que você fervia a seringa que servia para todo mundo. Aqui tinha uma injeção chamada Benerva, que é um complexo B. Enfiava que cabia na seringa, 10 ampulhas de Benerva, tudo, uma agulha desse tamanho, e ia aplicando de paciente em paciente. Hoje tudo é descartável, antigamente não era. Era isso que tinha. Lá embaixo do departamento B tinha um funcionário, que ele era guarda emprestado da Polícia Civil. E ele ficava com arma, que ele achava que era a polícia aqui dentro. Então, muitas vezes ele puxou a arma para mim, ele puxava para o paciente, os remédios punha tudo dentro de uma caixa de papelão, ele olhava para a cara do paciente, esse aqui que eu vou dar, esse aqui que eu vou dar, esse aqui que eu vou dar. Se o paciente não quisesse, ele ameaçava com a arma. Era um médico para 3 pavilhões. Eles chegavam na portaria do pavilhão, chamavam os funcionários e aplicava a medicação para ser aplicada. Tinha pavilhão igual o Crispim, que era o horror dos horrores. 400 pacientes, homens, tinha uma grade fechando, tudo violento, sem medicação, e se você entrasse lá, eles pulavam em cima de todo mundo. E nessa época eu não via comprimido, não via não. Eles davam xarope aí, que o farmacêutico fazia, né? E o eletrochoque, que era muito usado. E aquelas muito agressivas, muito violentas, que não tinha resposta, que não tinha as medicações que tem hoje em dia, dava eletrochoque. Que eu, por sinal, fiz muito eletrochoque, bastante, não tinha outra coisa. Muito paciente deprimido, recuperava, mas a gente não dava com anestesia na época, mas eu fiz bastante. Era eu, doutor Zé Carlos, fazia 1 ou 2 vezes por semana, mas os pacientes seguravam direitinho, acalmavam o paciente, dava carinho para ele. Então a gente vê, né, nessa fala bastante coisa assim que eu estava falando, né, até do médico ser confundido com polícia, né, ser confundido não, ele se confundir com polícia, né, carregava arma, ameaçava as enfermeiras, os pacientes, e a questão da mortalidade, que era muito grande, né, e principalmente época de frio, estimava-se assim que 600 pacientes faleciam, né, em noites frias. Só para trazer um pouco também daquilo que estava falando, né, sobre a comparação que foi se fazendo com os campos de concentração e os hospitais psiquiátricos, trazer um pouco mais, né, um registro de um fotógrafo do documentário, aproveitar que a gente já está aqui nessa tela, para falar um pouco dessas condições, né, mostrar um pouco mais dessas condições em que as pessoas estavam, para a gente pensar, né, nossa, por que morria, né, a gente vê por quê. Aqui... É rápido esse trecho. Distúrbios, vamos dizer, neurológicos, alguma podia ter alguma coisa. Eu entrei porque era uma grade, a condição dele dizem que era de violência, no entanto, aqui também, essa aqui é forma, entendeu? O pavilhão das mulheres, elas abertas, elas vinham para a porta. É o discurso básico. A maioria delas não tinham distúrbios, vamos dizer, neurológicos, alguma podia ter alguma coisa que a fisionomia mostra, mas essa senhora, essa aqui, e olha o tanto que está lá no fundo. Aqui já é degradação total, né? Essa aqui é a foto que eu falo, que esse momento aqui para mim foi crucial. Essas pessoas num abandono total, né?
Essa aqui foi muito forte. Presta atenção naquilo que eu falei, das mãos e dos pés. A perda da mobilidade, do contato com o chão ou com o outro, que a mão perde a mobilidade, o pé vira um negócio. Aqui, olha para você ver. As mãos têm que ser recolhidas porque não tem com o que fazer o contato, né? Aqui a do afeto, da troca de carinho, as mãozinhas delas aqui. Esse aqui é a vergonha. O que eu sentia é que ele ficava completamente envergonhado da situação que ele estava. Tem uma coisa que é interessante, a maioria era negro. Aqui já tinha... A cor negra já era uma discriminação. Aqui, olha. A pessoa que eu falo que perdeu tudo. Isso aqui é sol, abandono, apodreceu. É como se ela tivesse me cobrando, faz alguma coisa, mas o que se podia fazer? E olha isso aqui também, ó. Ao rosto de pavor do menino aqui. Olhando para lugar nenhum. Você pode imaginar você no lugar, como filho, como criança, sem uma resposta. A bonita... Bom, imagens fortes, né? Imagens muito fortes. Mas para a gente aí pensar novamente essa comparação com os campos de concentração. E outro ponto também muito importante, né, que o fotógrafo traz aí como interessante, entre aspas, que é a questão racial também imposta, né? Como a gente estava falando, né, de tudo que diverge, né, de uma ordem social, então era tido, né, excluído e marginalizado e colocado nos hospitais. E a gente não pode deixar de citar a questão racial, né, que estava imposto nisso também, né? Outra consideração que considero bastante importante. E aí a luta antimanicomial começa então a se desenhar, né, com algumas correntes científicas, com a questão dos direitos humanos, com os horrores, né, visualizados, né, pelo Holocausto. Trouxe aqui um contexto bem geralzão, né, de movimentos científicos na psiquiatria que começaram então a questionar, né, o movimento da comunidade terapêutica em inglês falava aí sobre a questão da hierarquia dentro das instituições, movimento cooperativista, construir assim um novo modelo, né, de tratamento. Essas duas questões traziam mais uma questão da crítica ao modelo hospitalar psiquiátrico, né, mas não se falava assim, se falava em melhorias dos hospitais psiquiátricos. Já essas duas vertentes aqui embaixo, né, da psiquiatria democrática italiana e do movimento da antipsiquiatria, já fazia uma crítica mais incisiva, né, uma crítica da epistemologia da psiquiatria, né, onde diziam assim que a psiquiatria é uma ciência natural a qual não pode explicar os fenômenos sociais da loucura, né, e da instituição, né, que isso é principalmente uma ferramenta de poder que está dado, né, pela psiquiatria, né, de uma suposta verdade, né, sobre fenômenos sociais que estavam dados na sociedade, né? Então era uma forma de biologizar, né, alguma coisa que era um fenômeno social que tem uma história, uma construção social, né, que estava lidado na normalidade, né? Não era uma questão só de doença, era uma questão da normalidade. E essas visualizações, acho que hoje a gente está recorrendo um pouco a isso de novo, quando a gente pensa em desequilíbrio neurológico, de neurotransmissores, enfim, a gente traz um pouco de novo a condição da doença mental como uma coisa natural, né? E claro que a gente tem, sim, a importância do corpo e da biologia para pensar o adoecimento mental. Entanto, ele não pode ser reduzido a isso, né? Que esses críticos à psiquiatria vão criticar, né? Esse reducionismo da doença, da condição atípica, né, de um sujeito na sociedade como uma doença, isso pode significar que não pode ser mudado, né? E que a estrutura social que produz esses sujeitos, né, não pode ser mudada. E aí partem, então, para uma noção de abolicionismo
do modelo hospitalar psiquiátrico, né? Não uma reforma dele, mas em que um tratamento em que é pautado necessariamente no isolamento dos sujeitos, ele não pode abarcar uma cura pensada no sujeito social, né? Que esse locus do hospital psiquiátrico, ele não tem conivência nenhuma, né, em pensar o sujeito enquanto inserido na sociedade, né, enquanto cura, enquanto sujeito histórico, localizado. Né? Então, ele coloca essa impossibilidade mesmo do hospital psiquiátrico, não só uma reforma, né, uma humanização. E aí temos aí o mentor, né, da luta antimanicomial, principalmente na psiquiatria democrática da Itália, que é o Franco Basaglia, que ele tem as experiências nos hospitais, né, de Gorizia e Trieste, que aí começa lá por aquelas primeiras epistemologias aqui de cima, né, querendo reformular como que era lá dentro, e depois ele parte para uma radicalização total e fala, não, hospital psiquiátrico, né, com muita construção teórica em cima, até a questão política, né, da lei Basaglia, que vai ser da extinção dos manicômios, ela foi tida assim por um partido político, que era o Partido Radical, né? O Basaglia não era necessariamente um militante, mas ele estava dando todo aquele arcabouço teórico para a construção ali na política de uma política antimanicomial, né? E esses hospitais aqui tem uma foto, né, do Hospital de Gorizia, está escrito a liberdade terapêutica, que é uma máxima, né, do Franco Basaglia, e que eu sou uma fã desse cara, porque ele foi muito seguro, assim, do que ele estava escrevendo. Eu acho que ele tinha tanta fervorosidade e crença naquilo que ele estava escrevendo que ele estava como diretor, né, do Hospital de Trieste, e ele simplesmente deu alta para todo mundo e demitiu todos os funcionários, né? Então, quando a política se negava, né, a pensar outras formas, né, de tratar a loucura, falou, não, a gente precisa acabar com isso antes da gente ficar pensando o que a gente vai fazer depois. Eu vou acabar com isso porque isso aqui não é certo, né? Essa estrutura social, essa estrutura institucional, ela é cruel, ela é um instrumento de poder, ela é um instrumento de adoecimento. Então, ele foi bastante radical, assim, nesse sentido, né? E aí ele trouxe toda essa experiência, né, para o mundo. Ele, inclusive, visitou a colônia de Barbacena, tá? E as frases dele até citado no documentário, ele disse que é uma das piores experiências que ele já teve na vida dele, assim, um dos maiores horrores já visto. Né? Ele teve essa constatação da colônia de Barbacena. Aí pensando também em atores, né, da luta antimanicomial, a gente tem a Anísia da Silveira, que foi uma importante psiquiatra, né, que pensou um outro que ela se recusava muito, né, aos tratamentos do eletrochoque, da lobotomia, pensava outras formas de tratamento através da arte, através da comunicação com o inconsciente, que também foi muito importante para a luta antimanicomial brasileira, pensando numa mulher nordestina, médica, tem uma figura bastante representativa nesse sentido. Aqui uma foto, né, dela na Casa das Palmeiras, no Rio, que foi um hospital que ela trabalhou por bastante tempo. E também, para quem não sabe, a dona Ivone Lara, né, a sambista, ela era enfermeira, ela atuava junto, a Anísia da Silveira, e que também sempre foi muito atuante na defesa da saúde pública, né, a todos. Então, também atores sociais bastante importantes nesse processo. Aí a luta antimanicomial ela começa a tomar um corpo assim, né, político, um corpo de transformação social a partir do movimento dos trabalhadores de saúde mental, né, que principalmente começou no Rio de Janeiro, numas divisões ali psiquiátricas do Rio de Janeiro, onde as condições de trabalho eram péssimas, né, porque o país assim, né, pensa nos anos 70 ali, no movimento de pós-ditadura, né, existia uma crise econômica muito grande, existia condições de saúde totalmente privatizadas, né, uma herança, né, da ditadura militar, e as condições de trabalho dos residentes estagiários, principalmente nesses hospitais ali do Rio de Janeiro, eram péssimas. Então, eles começaram a se organizar, né, primeiro em função das condições de trabalho e depois começou a se politizar, né, pensando também na abolição do sistema manicomial. Coloquei até essa figura para ilustrar também o contexto, né, no Brasil. Tratava de um momento efervescente, né, de movimentos sociais, né, de movimento dos trabalhadores, de pensar aí as classes sociais do Brasil, a população, né, massiva do Brasil,
de grande desigualdade, de grande pobreza explorada, pensando aí também num momento de redemocratização, né, onde o SUS também já estava ali sendo desenhado, né, foi implementado em 88, então o SUS já estava aí, né, uma saúde pública já estava sendo desenhada assim, né, nos movimentos sociais, que também, né, se torna importante para a implementação da luta antimanicomial. Aí tem alguns marcos, né? Tiveram vários congressos, né, de trabalhadores e de familiares, de pacientes. Tiveram muitos congressos, inclusive que o Basaglia esteve aqui, né? O Guattari, vários autores importantes. Aí teve a Carta de Bauru, que foi um marco bastante importante, né? Que tem aí trouxe os horizontes ideológicos da luta antimanicomial dos trabalhadores, né? Aí a gente vê que tem até o chamado, né, para o Congresso é por uma sociedade sem manicômios. Foi a primeira vez que se afirmou isso com tanta clareza, e tinha um teor bastante político e anticapitalista, né, algo que até hoje em dia foi se perdendo um pouco, mas na época, se a gente pega para ler, é uma carta simples, uma página, mas tem um teor político, assim, radical, anticapitalista bastante forte, né, pensando a sociedade enquanto produtora, né, do adoecimento mental na ordem estabelecida do capitalismo. Aí outro marco, né, depois a partir de muita luta, só em 2001, né, foi a Lei Paulo Delgado, né, que redireciona, né, assistência em saúde mental, privilegiando o oferecimento em tratamento em serviços de base comunitária, né, então pensando o atendimento e assistência em saúde mental nos territórios, né, e não centralizada nos hospitais. Também é nessa lei que dispõe aí da proteção e dos direitos das pessoas com transtorno mental. Também vai regulamentar a questão da internação, né, da voluntária, involuntária e compulsória, que é pelo meio judicial. No entanto, essa lei, né, Paulo Delgado, não institui mecanismos claros para a progressiva extinção dos manicômios. Então, é algo assim, a gente quer sim acabar com os manicômios, mas vamos fazendo isso paulatinamente. Não tem essa ruptura radical como foi lá na Lei Basaglia na Itália, em que a partir do momento que a lei foi instaurada, não se existiam mais manicômios, não poderiam se abrir mais manicômios. E os que existiam já eram fechados. Aqui no Brasil, não. Acontece que a partir dessa lei não se podem mais abrir manicômios, né? Mas os que estão em vigor, eles passam a ter uma fiscalização e ter um fechamento progressivo, né? Não foi algo tão de ruptura. Aqui uma foto do Paulo Delgado, né, que foi militante, depois senador, deputado, desculpa, importante também nessa atuação, e é nesse momento que começa a se desenhar também o CAPS, né? Já tem nessa lei as diretrizes do CAPS, né, do Centro de Atenção Psicossocial, pensada aí no tratamento e no acompanhamento nos territórios, né, dentro da cidade, então dentro da polis. Outras questões também, sim, a nível histórico, outros marcos importantes, que foram essas duas portarias, né, onde a rede de atenção psicossocial ela é expandida, né, então, dos recursos substitutivos aos hospitais psiquiátricos, regulamentando os CAPs, projeto singular terapêutico, serviço de convivência, as UBSs, né, inclui assistência social, campo jurídico na luta da atenção psicossocial. E aí, só que nessa portaria, né, esse avanço que tem do RAPS também tem um desavanço, né, que é a implementação também das comunidades terapêuticas, né, como dispositivo da rede de assistência psicossocial, da RAPS. E por que as comunidades terapêuticas a gente vê como problemática, né, hoje em dia? Né, e por que eu falo que é um desavanço, né, um retrocesso? As comunidades terapêuticas elas surgem num momento muito de resposta rápida ao crescimento e mediatização do uso de crack nos centros urbanos, principalmente naquele contexto de miséria, né, econômica que o país vinha vivendo. O uso de crack começou a ser muito difundido nas cidades, né, nos centros urbanos e muito mediatizado, né, aquele medo, aquela coisa, e ao uso de crack também a gente já vem também a questão da pobreza, né, não a droga também já ligada à pobreza, né, porque a gente bem sabe que o uso de drogas aí em classes sociais mais ricas não tem problema nenhum, né, se a pessoa consegue ter uma convivência familiar e de trabalho, pouco importa se a pessoa faz uso ou não de drogas, mas enfim. Então tem bastante esse caráter, né, de álcool e outras drogas, né, então essa questão da reabilitação,
Só que muitas comunidades terapêuticas trazem um projeto bastante complicado, que é o da abstinência, né, e não o da redução de danos, que está proposto, né, e previsto nas diretrizes do SUS e da RAPS, né, então é bastante retirar completamente a droga daquela pessoa, sem entender necessariamente qual é o sentido, qual é a função daquela droga para a pessoa, não pensar em redução de danos, mas em total reabilitação, né, até uma questão um pouco moral, assim, da droga. As comunidades terapêuticas também trazem um pouco essa noção de isolamento, né, são normalmente casas, sítios, chácaras, isolados da comunidade, né, das cidades, nas periferias das cidades, né, e é tido assim como um lugar bonito, de descanso, e claro, existem comunidades terapêuticas que podem ter um papel interessante, que podem ter um sentido realmente de tratamento, né? No entanto, a gente vê que na maioria dos casos existem muitas denúncias de maus tratos nesses lugares, né? E de falta de contato com os familiares. Esses dias, inclusive, recentemente, eu me deparei com uma notícia de que um jovem ele tinha sido internado em São Paulo mês passado. Não vou ter todas as informações assim de cabeça, mas que ele faleceu, né, numa clínica de reabilitação, justamente pelo efeito aversivo da ruptura de utilização da droga, né? Então, até para o corpo mesmo, não é saudável que se retire a droga sem um preparo, né? Enfim. E muitas das comunidades também terapêuticas têm esse caráter religioso, né? Então, tem que fazer oração, tem que de imposição da religião, né? Também do trabalho, de colocar o trabalho como terapia, né? Que a gente sabe que até pode ser, mas né, algo imposto assim em cima dessa hierarquia, né? Trabalhado nessa hierarquia é bastante complicado. E também existe aí essas internações nessas clínicas particulares, né? De comunidade, porque essas comunidades terapêuticas, apesar de serem incluídas na RAPS, elas passam por uma direção de ONGs ou de instituições privadas, né? Então, é uma diretoria à parte do sistema da RAPS, né? E aí, existem muito encaminhamentos por familiares, né, que são involuntários, né? Então, as pessoas que estão sendo lá encaminhadas não querem estar lá. Existe também um encaminhamento judicial, que é a internação compulsória, né, em que é bastante utilizado no meio judicial. E a gente pensa nessa estrutura das comunidades terapêuticas, o que isso lembra, né? Isso lembra exatamente uma lógica manicomial, né? A gente lembra até a instituição própria manicomial. Tá? Então, essa é uma luta ainda bastante presente, é bastante presente a questão das comunidades terapêuticas hoje em dia. E outra questão importante é que em uma nota, logo após, né, para a gente pensar luta antimanicomial hoje, logo após a posse do Bolsonaro em 2019, foi aprovada uma nota, né, que foi até tirada do ar. Foi tirada dos sites de saúde, do site federal, que era uma nota onde se direcionavam mais recursos financeiros às comunidades terapêuticas do que aos CAPs, né? E a gente pensa também que existe um lobby todo da comunidade terapêutica, né? Existe, assim, são instituições privadas, né? Não é igual o CAPS, que é uma instituição pública, né, de acesso e democrática, né? As comunidades terapêuticas existem também um mercado por trás das comunidades terapêuticas, né? São comunidades caras, normalmente, né, a estadia nesses lugares, né? E essa nota, que eu não tenho anotado, essa nota técnica, mas ela priorizava muito mais as comunidades terapêuticas aos CAPs, e trazendo outras coisas que eram bastante bizarras até então, né, que a gente já tinha alcançado, né, vários avanços que a gente tinha alcançado com a reforma psiquiátrica no Brasil, como, por exemplo, a internação de crianças, né, a questão da abstinência, da redução de danos. Essa nota estava trazendo um retrocesso grandíssimo, né? Então, orientando a internação de crianças e adolescentes nas comunidades terapêuticas, né? Então, assim, bastante problemático, e que até hoje, assim, é um trabalho que as equipes na saúde mental, né, no movimento da saúde mental, trabalha muito para fazer denúncia e etc., mas a gente vê que é uma estrutura, né? Pensando nisso, então,
já está assim acabando, eu pretendo passar um pouco mais rápido para a gente conversar, não quero me estender muito, né? O que seria a luta antimanicomial, né? Ela não é apenas a luta contra o hospital psiquiátrico na instituição física, mas contra toda forma de institucionalização psiquiátrica e mantenedores da exclusão social, né? É preciso não só deshospitalizar, mas desinstitucionalizar, pensando a instituição no sentido dinâmico e necessariamente complexo de práticas e saberes, né? Uma instituição, então, ela não é só um espaço físico, que produzem determinadas formas de relacionar-se com os fenômenos sociais. Aí uma frase do Franco Rotelli que eu acho bastante significativa, que é: a luta antimanicomial é pautada, então, na luta contra as atuais estruturas psiquiátricas, enquanto repressivo-custodiais, a luta contra as estruturas psiquiátricas, ainda que reformadas, mas lugar de institucionalização da doença, a luta contra o sofrimento como necessidade no mundo do capital e da sociedade de troca, onde o sofrimento ele é mercantilizável, né? Então traz bastante esse teor, né, agora no neoliberalismo, no capitalismo avançado que a gente vive, onde o sofrimento ele é também matéria-prima de dinheiro para muitas pessoas, seja pelo aparato médico, seja pela indústria farmacêutica, seja para as pessoas que querem vender, né, um sinal de boa vida nos condomínios, nos planos médicos, enfim. A lógica manicomial, então, ela é muito mais do que aquele universo do hospital psiquiátrico, né? Ele é um universo a lógica manicomial, ela se pauta no seguinte: em que em um universo de igualdade, os loucos e todas as maiorias feitas minorias ganham identidades redutoras da complexidade de suas existências. Ela se opera, então, por uma identificação entre a diferença e exclusão no contexto das liberdades formais. E, no caso da loucura, o dispositivo médico alia-se ao jurídico, a fim de basear leis e, assim, regulamentar e sancionar a tutela e a irresponsabilidade social, né? Então, tira-se, assim, né, a responsabilidade da ordem social, de como a gente vive, dos nossos modos de vida, dos modos de trabalho, de mercado, e coloca-se, né, a uma responsabilidade biológica, moral, de culpa individualizante, né, do sujeito que é, então, direcionado aos manicômios e, hoje em dia, aos centros terapêuticos, né, às comunidades terapêuticas, né? E essa é uma frase do Paulo Amarante, também um escritor bastante importante para pensar, né, no Brasil. A gente pensa, né, a lógica antimanicomial hoje, né, mesmo sem os manicômios naquela estrutura clássica. Será que a gente consegue visualizar ela na nossa sociedade? Né, pensando nos centros urbanos. Todo mundo tem acesso à cidade da mesma forma? Né? Existe um processo de exclusão social, né, de condições precárias de moradia, trabalho, alimentação? Né, a gente vê aglomerados e favelas e enfim, né, essa desigualdade no acesso à cidade, no acesso aos aparatos de direitos, né, da cidade, né? Todos têm acesso à liberdade, né? Aí pensando também na instituição do sistema carcerário, né, nas prisões, que é algo que a gente tem bastante como naturalizado, né? Sempre teve, sempre vai existir. Mas se a gente vê as condições também que existem ali, não diferem, assim, tão exatamente, se não for pior, da realidade manicomial. E a gente vê, né, existe sempre uma justificativa, assim como existia lá em Barbacena, a justificativa do tratamento, da medicina, para a internação e para as pessoas verem naquelas condições. Hoje em dia também há inúmeras justificativas para se manter o sistema carcerário da forma como ele é hoje, que é um encarceramento em massa, né? Tem, assim, pesquisas onde informam que mais de 80% da população carcerária, né, não foram nem julgadas ainda, né, não tiveram julgamento finalizado. Essas pessoas normalmente também fazem crime contra patrimônio, né, não são crime contra outras pessoas, crimes de violência, né, é uma minoria dentro do sistema carcerário. Então, pensando também aí, né, nessa instituição, ampliando aí para os dias atuais, outra instituição que a gente pode estar questionando, né, aí para a gente também ir se aproximando um pouco das teorias abolicionistas, é algo bastante complexo, assim, para se pensar,
mas assim, tirar esse foco naturalizado também dessas instituições, tá? Que é uma violência do Estado e não pratica ressocialização nenhuma, né? Pelo contrário, a gente sabe bem disso. Então a gente pensa, né? A urbanização, a especulação imobiliária, a violência policial também é algo bastante importante para a gente pensar. A política antidrogas, né? E o encarceramento em massa, que são recursos judicial e policial de punição e criminalização da pobreza e da população negra. O desmonte dos serviços públicos, né, algo que a luta antimanicomial hoje também tem que buscar destruir, né, esse desmonte. E a gente também vê que o sistema econômico ele é de exploração e reserva de mão de obra e ele é adoecedor necessariamente. Né? A gente sabe que o nosso modo de vida, o nosso sistema econômico, ele é adoecedor. Né? É quase uma normalidade hoje o adoecimento mental, psíquico, e não só, né, das condições de vivências todas. Trouxe essa imagem também trazendo, né, relembrar, assim, né, foi no começo do mês, dia 6 de maio, agora, poucas semanas atrás, da chacina de Jacarezinho. Como que parte-se da mesma lógica de exclusão das pessoas por um discurso contra a criminalidade, né, contra as drogas, sendo que as maiores operações, né, contra as drogas do Brasil foram feitas em condomínios de alto luxo. Né? Aqui, nessa operação mesmo, não se ateve pouquíssimas quantidades de drogas, que não está nada relacionado a um tráfico grande de criminalidade. Né? A gente vê realmente que é uma aniquilação da pobreza e da população pobre e negra, né? Sem discriminação. Então, pensar aí que é uma reforma recente, né, pensando aí, né, nas leis do CAPS, da deshospitalização foi aí nos anos 2000, muito recente, que ainda tem muito a se avançar no sentido das proposições da RAPS e das instituições substitutivas, né? É presente também porque a gente vive uma realidade que, se a gente deslocar um pouco o olhar, a gente vê que a gente vive condições semelhantes aos manicômios, e também incessante, né? Que deve ser o tempo todo voltada, relembrada e pautada, né? A despolitização, né? Hoje, o que eu enxergo aqui já é uma questão mais do que eu enxergo, é que existe uma despolitização da luta antimanicomial hoje, né? É feito muito uma denúncia do manicômio enquanto instituição do passado e não da ordem social atual que traduz esses novos modelos de exclusão social, econômica e simbólica e etc. Acho que perdeu-se um pouco essa construção política da luta antimanicomial. Ela está muito voltada aos maus tratos dos hospitais e das instituições. Outra coisa também, outra roupagem, eu acho que se trouxe da loucura e da alienação, é a questão hoje que é mais traduzida na saúde mental. Né? Nesse parâmetro, hoje em dia, principalmente agora na pandemia, a gente fala muito sobre saúde mental, que a saúde mental está desgastada, como recuperar a saúde mental, como fazer. Só que a gente vê que, em nome disso, propostos modelos muito individualizantes da saúde mental, né? Que se não se pensa o contexto social histórico. Né? E a saúde mental ela é muito baseada num padrão de vida normativo. Né? E também existem, assim, né, dentro da psiquiatria, essa questão do modelo neurotípico, né, onde o que foge disso, desse equilíbrio químico do cérebro, ele deve ser medicalizado. E hoje a gente tem altos índices de medicalização, principalmente agora na pandemia, né, pensando aí no contexto social, e é importante a gente pensar, né, como que o contexto social agrava ou não o adoecimento psíquico, né, e pensar assim, nessas novas roupagens que trazem hoje a psiquiatria, o modelo judicial, as instituições carcerárias, e que a luta antimanicomial precisa estar atenta, né? Que tem algumas referências. E agora é isso. Queria escutar vocês. Falei sem parar. Gente, alguém fala, senão eu vou me desengasgar aqui que eu... Fala aí, sorte aí. Eu fiz, ironicamente, várias anotações enquanto você estava falando com uma caneta da Pfizer. Me fez pensar muito isso. Ironicamente, é uma caneta propaganda da Pfizer. Tudo que você falou tem muito a ver com a necessidade de uma humanização mesmo
amparo dessas consequências, né? Tanto sociais quanto químicas, né? Psicoquímicas. E o que tem sendo feito como propaganda ou promoção para melhoria não vai bem na mesma linha, né? A gente está indo em contramão. E é bem assustador isso. Agora, nessa contemporaneidade maluca, o que se mostra como luta seria esses centros de atenção, de saúde mental, e colocando já essa diferenciação, né? Como você apresentou, de alguns centros, algumas comunidades terapêuticas, que na verdade são meio que prolongamentos de um apadrinhamento, né? Algum meio de gerar uma condição. Depois eu queria até perguntar para você mais sobre uma outra perspectiva, talvez que não foi falada, desses modelos, né? Porque eles visam um lucro, tanto na existência, seria uma fundação num terreno que seria público, mas só que ele visa também um lucro, é bem absurdo em alguns lugares. E essa seria uma pergunta, e eu também anotei aqui essa problemática que a gente vive desse retrocesso político e social. Existe uma criminalização de alguns conceitos que acho que gera prejuízo para qualquer tema que for conversar, outros tantos, né, não só na luta antimanicomial, mas como a criminalização de algumas palavras, alguns conceitos, tem imbricado num prejuízo para a sociedade e para o mundo. A gente acaba que está sofrendo de uma adaptação de um modelo muito rápido, muito consumista, isso é um fato, não é uma fala minha, e essa demonização e esse desmonte do SUS, ele vai precarizar. Em vez da gente ficar mais esperançoso por questão cronológica de acabar com essa desumanização, desse encarceramento e tal, o que está acontecendo agora parece que é um retrocesso tão grande, uma contramão tão grande nisso que é público, que nem faz muito sentido esses conceitos como público, estatal, direitos humanos, não faz sentido eles terem nascido junto com o Estado. O conceito de Estado nasce junto com esses deveres, grupo, e hoje eles são de uma forma tão vaga, mas tão acolhida por alguns, fazendo que democraticamente ocorra uma criminalização de certos conceitos. Isso vai desde feminismo, vai desde saúde mental, vai tudo. Tudo engloba em assuntos que, se uma pessoa, por mais amada que seja, midiaticamente falando, ela utilize dessas palavras, independente do conteúdo dela, ela é abordada por várias críticas. Então, talvez não seja um momento para calar essa luta, paralisar essa luta até antimanicomial, que faz parte de um grupo de lutas que visa uma humanização. Isso é um fato bem expressivo nos slides, na sua fala, eu acho maravilhoso. E uma última coisa aqui que eu anotei, não sei bem ao certo, eu anotei aqui a ideia dessa contramão fazer parte de um pacote dessa organização política, de um capital, que não se tem um dono, não se tem um representante, e assim fica mais fácil a aplicação de ideias economicamente viáveis e humanamente insuportáveis. Porque quando a gente coloca humanização e ao lado a gente coloca economia, não existe nada no mundo, não existe cientista político, não existe economista na Terra que consiga trabalhar a ideia de comércio, de capital, de economia de uma forma humanizada. Essas duas coisas, elas são pautadas numa lógica contrária em muitas coisas. Então, seria isso que eu teria para falar. E agradecer, eu adorei, eu quero ouvir mais as pessoas falando também, mas agradecer pela apresentação, pela discussão, e eu continuo aqui para a gente conversar. Muito obrigada pela contribuição. Esqueci mais um comentário. Pode maravilhosa, falar. Maravilhosa. Muito obrigada, muito obrigada.
Agradeço a participação, de verdade. Que bom que afetou aí, que gostou, né? E que surgiu aí tantas reflexões, né? Só de sinal de pegar alguma coisa para anotar já quer dizer alguma coisa, né? Que alguma coisa está borbulhando aí. Então, fico feliz. Quanto à primeira pergunta das comunidades terapêuticas, elas são instituições bastante diversas, né? Mas são espaços privados, né? Então, chácaras privadas, lugares privados, onde normalmente uma ONG, né? Uma ação assim solidária, ou uma igreja, ou uma diretoria específica de profissionais toma, né, aquele espaço como uma clínica de reabilitação. E só que aí entra como se fosse uma portaria da RAPS, né? Que seria então investimento, encaminhamento e regulamentação das comunidades, só que a gente vê que não tem muita fiscalização, e dos profissionais que atuam ali também, né? Então é algo assim, como que privado, mas a rede de atenção psicossocial engloba, né? Não é como os CAPs, que são aparelhos públicos, né? Do governo, das prefeituras, enfim. Sobre a segunda questão, é que a gente vive um capitalismo muito avançado, né? Um realismo capitalista, como um autor que eu gosto muito chama Mark Fisher, ele chama assim, que até esse último livro dele, que se chama Realismo Capitalista, ele faz a questão: é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, né? A gente vê que essa estrutura desse capitalismo avançado, como a gente tem se organizado e produzido, né? E organizado os meios de produção, ele se torna cada vez mais insustentável, né? Cada vez mais. Tanto insustentável com a vida no sentido de uma vida digna, né, para todos, mas também do planeta Terra, né, em que a gente vê, se a gente continuar da forma como a gente está vivendo, de uma mercadoria extrativista, né, e de exploração, a gente vai encaminhar para futuras pandemias, para o aquecimento global, para um sistema assim que o mundo não vai dar conta. E parece que a gente não consegue vislumbrar esse fim, né, desse ultracapitalismo, será que eu posso dizer assim, né? E aí, dentro disso, né, é isso que a ideologia dominante do capitalismo, né, eles querem colocar pra gente, de que é a única alternativa e de que não há forma de mudar, e vão trazer todos os aparatos possíveis para silenciar e criminalizar o que questiona essa ordem de produção social e econômica, né? É justamente isso que se pretende fragilizar, né? Quando o comunista vira uma ofensa, a feminista vira uma ofensa, enfim. Pensar que é isso que querem que a gente silencie, né? Mas acho que a gente tem que ir na contramão, total. Né? Acho que nenhuma transformação social vem nesse sentido. E o que você disse, né, até de inconveniência dos aparatos públicos, né, com a existência do capitalismo, é de que esses aparatos, eles justamente existem assim em situações de calamidade, né, onde setores, por exemplo, do Brasil, né, épocas do Brasil, onde a privatização foi muito intensa, dos setores da saúde, enfim, a qualidade de vida, assim, foram muitas doenças, centros urbanos caóticos, enfim, uma série de problemas que meio que foram obrigados a fazer ali os burgueses, os donos de estados, dividirem uma fatia do pão. Só que ao mesmo tempo em que existem esses aparatos públicos, existem o seu desgaste, né, o seu enfraquecimento, para ainda se colocar, fortalecer as instituições privadas, né, com a justificativa de que o público não funciona, né? Então, assim, existem várias nuances, assim, né, se a gente for pensar são instituições públicas e os espaços públicos na sociedade atual, existem várias questões, assim, bastante complexas, mas faz muito sentido isso que você falou,
Muito obrigada pela participação e fique à vontade para dizer mais. Queria agradecer pela resposta. E é bem fácil visualizar isso pensando na questão do estado de São Paulo, local que no Brasil a gente tem um impacto do capitalismo muito maior, considerando essa chegada de modelo como um meteoro ali cai e vai se estralhaçando o país todo. Mas no estado de São Paulo a gente vê a implementação e a mudança de algumas leis como um plano diretor que visa uma higienização dos moradores de rua, algumas normas mais restritivas nessa consideração do que é criminalizado, grupos que se dizem representantes de um neoliberalismo, mas que muitas vezes mal sabem qual é a ideia disso, promovem, exemplo, chacinas, que é o nome disso, chacinas mesmo, matar muita gente para fazer uma restauração do centro da capital. Levar essas pessoas para lugares mais longes. Debaixo da ponte não tá bom, a gente precisa levar para mais longe. Então, é parte de uma coisa muito complexa tudo isso, né? Sim. E, infelizmente, vai continuar ocorrendo e a necessidade daí de continuar lutando por essas pequenas causas, assim, dizendo, de uma forma bem sutil, talvez. Sim, exatamente. Uma capilaridade muito grande do debate, né? Onde estão em várias instituições, a gente pensa subjetividade, a gente pensa o sistema econômico, a gente pensa um sistema moral, político, né? Por isso que a luta manicomial é algo que a gente pensa como simples, né? É lá uma galera que estava contra os manicômios, a história lá, Foucault, história da loucura, só tal. É meio que, né, dessa forma que a gente aprende, que a gente também sintetiza mais fácil, mas é algo muito complexo, assim, né? Para a gente pensar hoje, né, não só como história, como dado, fato tido lá atrás, mas a gente pensar hoje também é algo bastante, precisa de muito aprofundamento para a gente conseguir captar todas essa capilaridade, né, do tema. Muito bem, eu estou aqui impactado, realmente bastante informação, bastante mobilização, né, no nosso interior aqui e tudo. Então, eu queria também, até no meu fechamento aqui, eu preciso estar... eu queria só trazer, assim, que a ideia que eu acho que você trouxe em algum momento, porque a gente faz um retrospecto, né, faz uma visita histórica e tudo, e a gente tende, através disso, a ter uma compreensão de que nós estamos, quer dizer, nós estamos no estado da arte, né? Mas há muito o que ser feito. E esse muito o que ser feito, eu não quero transformar isso numa coisa, mais um peso, né? Eu quero acreditar que, primeiro, que a psicologia tem muito a contribuir, mas não só. Eu acho, porque senão a gente começa a ter um discurso da hegemonia, que daqui a pouco a gente está fazendo o mesmo processo do que a gente critica, né? Então, assim, essa contribuição da psicologia, mas entender que é um contexto complexo, dinâmico, diverso, né? A arte, por exemplo, poderia ajudar muito, né? O convívio, como tem dado grandes passos, então, né, na luta antimanicomial, justamente abrir um pouco as portas e tal. Mas acho que, fundamentalmente, a gente entender que daqui a alguns anos, eventualmente, sejamos olhados e falar, nossa, eles ainda não tinham sacado várias coisas que realmente funcionam e tal, né? Então, eu quero aproveitar aqui toda essa mobilização que me trouxe, né? Mas também entender que a gente precisa abrir nossas portinhas de criatividade, de lucidez, de humanização, como foi colocado, e abrir essa... Porque, assim, eu fico pensando também na própria história, né? Que
e dependendo do contexto cultural em que um louco, vamos dizer assim, né, que baita de um rótulo que a gente coloca, ele, em vez de louco, ele é uma pessoa santa, né? Por outro lado, nós temos hoje loucos que, se bobear, governam um país, né? Então, quer dizer, a gente precisa viver um pouco, aprender um pouco mais com esses. Eu acho que o autismo ajuda muito isso, né? São pessoas fora do espectro da normalidade, mas às vezes geniais, né? Então, assim, e aí, sabe? Então, portanto, de alguma forma, ter a capacidade de desconstruir, às vezes, sabe, o preconceito, né, da loucura, dos distúrbios, e entender alguma coisa para evolução, para arte, sei lá, enfim, eu queria só deixar no ar, né, a vontade de eu criar o meu olhar mais aberto para compreender um gueto que, às vezes, ele tem muito a contribuir para o mundo que a gente está vivendo nesse exato instante, né? Eu queria trazer isso, então, vendo todos os Sim, só um comentário breve, assim, de algo bastante importante que você falou, que é a questão da gente trazer um olhar crítico para a nossa profissão enquanto psicologia, né? Que não é só a terapia vai resolver o mundo, a gente está ouvindo muito isso, principalmente agora, né? Na pandemia, de que a terapia vai resolver. Você tem um problema, vai para a terapia, resolver na terapia. Né? A gente quase que se torna um instrumento assim, de higienização, né? Um movimento um pouco higienista assim, por parte da psicologia, pensando na questão da subjetividade, né? De como que a gente, como que o sujeito deve ou não deve se comportar, né? Enfim. Se torna, às vezes, até o que a gente chama de psicologia ortopédica, né? De querer adaptar o sujeito a essa norma social e não entender essa diferença realmente, não acolher. Então, é importante que a gente traga isso para a prática da psicologia, né, enquanto crítica também. Que acho que é algo, até uma demanda que a gente recebe, né, dos pacientes. Eu quero, mesmo assim, realmente era 9h30, eu precisava... Mas eu queria fazer um depoimento aqui, muito breve, tá? Quando eu estava na minha graduação, eu fiz o estágio no antigo Que Bom do hospital aí, da Benedita Fernandes, né? Ela ainda era funcional. E era aquilo era uma tortura, de certa forma, para a gente ir lá, sabe? E havia uma didática muito limitada. A gente ia lá num sábado pela manhã, colocavam a gente no pátio com os pacientes ali perambulando, zumbizando, né? E aí, às vezes, colocavam algum na nossa frente e falavam, isso daqui é psicótico, isso aqui é catatônico, sei lá o quê. Mas, na verdade, no fundo, eu não via diferença alguma, porque todos eles estavam extremamente, muito dopados, com drogas pesadíssimas. Então, eles eram todos iguais, né? Mas uma coisa que eu queria dizer é o seguinte, após essa obrigatoriedade, né, do tempo passado ali, que a gente era dispensado num calor de Araçatuba, aqui, muito alto, eu pedi a permissão, né, tinha uma bola lá, sabe? E aí eu pedia que eu pudesse pegar essa bola, né, e gente, assim, de boa. É impressionante a transformação, o privilégio, a oportunidade, o presente que eu recebia naquele processo de estágio, sabe? O estágio acontecia ali depois, porque a bola, e tinha um pedaço de quadra ainda no Benedita, porque um outro roubaram para fazer umas unidades mais burguesas, então cortaram um pedaço da quadra, mas tinha ainda um pedaço de quadra. E a gente ia jogar bola, sabe? E, gente, de boa. O que eu percebi ali, esse pessoal interno se transformava, eles eram normais, assim, eles se transformavam. Muito, claro, eu estou exagerando, mas havia um salto quântico, assim, um patamar de mudança de comportamento impressionante. Eu lembro, inclusive, tinha um que jogava, estava descalço, ele estava tão empolgado que quando ele foi chutar, ele bateu o dedão dele no chão e abriu o dedão dele, ficou sangrando. Ele olhou com um olhar de desespero para mim,
ficou muito claro para mim, não era por causa do machucado, é o medo de eu falar para ele, para. Naquele dia eu falei assim, quer saber? A quadra, gente, ficou toda molhada, toda riscada de sangue. Falei, eu não vou parar esse cara, sabe? Enfim, só para dizer o quanto que a gente ainda tem muito a aprender com esse mundo que existe ali, que a gente talvez precise visitar mais. Né? É isso, vai. Muito legal esse relato dessa experiência, Fajardo. Fiquei aqui imaginando. Foi lindo. Tá bom. Então tá. Era isso. Desculpa, eu preciso mesmo sair, que eu tenho. Mas acho que também eu me coloco e agradeço demais, a Isabela, o seu investimento, a sua capacidade, a sua visão, né? É um privilégio mesmo a gente ter podido estar aqui compartilhando esse momento. Viu? Eu que agradeço aí o acompanhamento e estar aqui até agora me ouvindo. Obrigada. Mais alguém quer falar algo? Não? Podemos encerrar? Já estamos, né, quase 2 horas já de falação. A saturação da live de reunião online vem. Mas se quiserem falar alguma coisa, se tiver vergonha, manifestar no chat. Bom, é isso então, gente. Acho que eu me despeço de quem ficou até aqui. Agradeço a paciência de quem ficou até então. E, Lorena, eu posso encerrar? Como faço? Ah, não, pode sim. Tá gravando, vai ficar salvo? Sim, eu vou colocar no YouTube amanhã. Então tá bom. Agradeço demais, gente, quem ficou e pela paciência de estar aqui até agora, as pessoas que saíram também. E nós que agradecemos, Isabela. Como o Renato disse, obrigado por todo o investimento que você tem dado a isso. E foi riquíssimo. Muito obrigada. Que a gente possa continuar tendo essas conversas. Tá? Tchau, gente. Boa noite. Beijo.